Você já ouviu falar do dia em que o próprio Deus derramará sua ira sobre as nações? Um dia tão sombrio que Sofonias o chamou de grande dia da ira do Senhor. Um tempo em que nem o ouro nem a prata poderão salvar os homens. Um dia em que tudo o que parece firme desmoronará em questão de instantes. Imagine por um momento o mundo como você o conhece, com sua aparente segurança, e de repente ver tudo mudar sob o peso do juízo divino. O profeta não falava de um simples castigo local, mas de um acontecimento cósmico, inevitável, que marcará o destino de toda a humanidade. E o mais inquietante é que suas palavras ecoam hoje com uma força profética que não podemos ignorar. O que realmente significa esse dia? Por que Deus inspirou Sofonias a falar com tanta urgência sobre algo que muitos preferem esquecer? Sofonias não foi um profeta qualquer perdido na história, mas um mensageiro que se levantou em um tempo de aparente estabilidade, quando o povo de Judá acreditava que nada poderia abalar sua segurança. Foi durante o reinado de Josias que sua voz trovejou como um relâmpago em meio à calma, anunciando que o juízo de Deus se aproximava com passos firmes. Suas palavras não eram conselhos suaves, nem advertências vagas, mas um chamado urgente para despertar da indiferença espiritual. O que mais impressiona é que Sofonias não falou apenas da destruição das nações pagãs, mas também apontou para o próprio povo de Deus, lembrando que ninguém está isento da ira divina se o coração se desvia do caminho. E aqui está a primeira virada emocional. Enquanto muitos esperavam ouvir promessas de paz, o que receberam foi o retrato do dia do Senhor, como um tempo de trevas, angústia e clamor. É impossível ler essas palavras sem sentir um arrepio, porque descrevem cenas que parecem falar não só daquela geração, mas também da nossa, onde a confiança cega nos sistemas humanos se ergue como um falso muro diante dos últimos dias que se aproximam. Ao ouvir um profeta como Sofonias falar sobre o grande dia da ira de Deus, não podemos evitar a pergunta: onde estarei eu quando esse momento chegar? Estarei vivendo em obediência, confiando nas promessas de Cristo? Ou me encontrarei preso em meio ao juízo que cairá sobre um mundo que virou as costas ao Senhor? Essas palavras não são para nos encher de medo, mas para nos levar à reflexão profunda. E quero te convidar a um ato simples, mas poderoso. Escreva agora mesmo nos comentários a frase: quero estar preparado para o dia do Senhor. Talvez pareça pequeno, mas sua declaração de fé pode animar muitos outros que lerem e entenderem que não estão sozinhos nesse caminho. Esse gesto público de compromisso pode ser a centelha que desperte corações e fortaleça a comunidade que estamos construindo em torno das profecias bíblicas e da esperança que nos sustenta nos últimos dias. O profeta Sofonias descreve o grande dia da ira de Deus com imagens tão intensas que é impossível não estremecer. Ele fala de um tempo de trevas e densa escuridão, de som de trombeta contra cidades fortificadas, de angústia que fará os homens andarem como cegos porque pecaram contra o Senhor. A revelação começa aqui. Não se trata apenas de uma ameaça distante, mas de um anúncio direto de que chegará o momento em que a paciência divina terá um limite. E o mais impactante, ele afirma que nem a riqueza nem o poder poderão livrar alguém naquele dia, porque será um juízo que atravessará todas as defesas humanas. Essas palavras ecoam como um alerta profético que atravessa os séculos, lembrando-nos de que o que parecia seguro pode se tornar armadilha. E o que parecia eterno pode desmoronar em um instante sob a voz do Altíssimo. Quando Sofonias falou do grande dia da ira de Deus, ele não descrevia apenas um evento isolado em Judá, mas mostrava um padrão divino que se repetirá em escala mundial. O que começou como uma advertência para um povo esquecido do Senhor se transforma em um anúncio profético que alcança todas as nações. O profeta
deixou claro que esse dia não fará distinção entre ricos e pobres, poderosos ou fracos, porque o juízo cairá sobre todos os que se apegam à injustiça e ao pecado. Aqui está a advertência global. Não importa quanto a humanidade avance em tecnologia, política ou economia, nenhum sistema humano poderá se sustentar quando o Senhor decidir sacudir a terra. Hoje vemos sinais preocupantes, crises repentinas, estruturas que pareciam indestrutíveis caindo em poucos dias, uma sensação coletiva de que vivemos tempos frágeis e perigosos. Tudo isso ecoa o que Sofonias anunciou. Um dia em que as profecias bíblicas deixarão de ser teoria e se manifestarão com uma força que o mundo não poderá ignorar. Se o que vimos até aqui já tocou seu coração, quero te convidar a uma ação simples, mas de grande impacto. Dê um gostei neste vídeo agora mesmo. Esse pequeno gesto ajuda a mensagem das profecias bíblicas a alcançar milhares de pessoas que talvez ainda não entendam a urgência do grande dia do Senhor. E se ainda não fez isso, inscreva-se e ative o sininho, porque cada novo estudo é uma oportunidade de aprofundar na palavra e estar mais preparado para os últimos tempos, que as Escrituras anunciam com tanta clareza. Não se trata de números, mas de fazer com que esta advertência chegue àqueles que ainda podem abrir os olhos e voltar a Deus antes que seja tarde. O momento mais surpreendente da mensagem de Sofonias chega quando, em meio à descrição do grande dia da ira de Deus, surge um raio de esperança que muda tudo. O profeta não fala apenas de juízo, mas também anuncia que haverá um remanescente humilde e fiel que será guardado pelo Senhor. Isso é impactante, porque enquanto tudo se sacode e as profecias bíblicas se cumprem com força, Deus promete levantar um povo que confiará plenamente nele e encontrará refúgio em sua presença. Essa revelação mostra que o juízo não tem a última palavra, mesmo nos últimos dias. Quando a terra inteira tremer, haverá um refúgio seguro preparado pelo Altíssimo. E aqui está o clímax emocional. Não se trata de templos, muros ou riquezas, mas de corações rendidos que o Senhor cobrirá com sua proteção em meio à tempestade profética. E agora que vimos como Sofonias anuncia com tanta força o grande dia da ira de Deus, resta uma verdade que não podemos ignorar. O juízo é real, mas também é real a promessa de refúgio para aqueles que se humilham e buscam ao Senhor. Esse contraste deve nos mover a agir hoje mesmo. Por isso, quero te convidar a mais do que apenas assistir. Deixe seu gostei agora, para que essa mensagem profética alcance mais pessoas que ainda estão dormindo. Inscreva-se e ative o sininho, porque cada novo ensino é mais uma peça do grande quebra-cabeça das profecias bíblicas, que precisamos compreender juntos. Escreva nos comentários uma declaração de fé que pode inspirar muitos. Senhor, quero fazer parte do teu povo fiel. Suas palavras podem ser o lembrete que alguém precisa ler agora mesmo para voltar a Deus. Fique atento, porque no próximo estudo vamos aprofundar em outra profecia impactante, que mostra como os eventos finais estão se alinhando diante dos nossos olhos.